Por isso, todos estão pesquisando no Google sobre o rio Eufrates. Como resultado do rio Eufrates secando, várias ruínas antigas em uma caverna tornaram-se acessíveis. Ao longo dos últimos anos, o nível da água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas são rápidas em apontar para o leito do rio secando como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas qual é o rio? Qual é o significado por trás dele secando? Existem profecias bíblicas que explicam isso? O rio Eufrates, uma parte importante da área do crescente fértil, é um marco significativo na Escritura e um recurso valioso no Oriente Médio, pois atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. No livro de Gênesis, somos apresentados a este rio em particular pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis 2, afirma-se que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Gênesis 2, versículos 10 a 14. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. É o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre para o oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Jardim do Éden era um lugar onde o homem podia encontrar Deus. As identidades dos rios Pison e Gion não são completamente conhecidas por nós. Por outro lado, as identidades dos rios Tigre e Eufrates são de conhecimento comum. A área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, a faixa de terra fértil que se estende do rio Nilo no Egito e no oeste, nordeste através da terra de Israel, e então sul e sudeste para as planícies que cercam os rios Tigre e Eufrates, no que costumava ser chamado de Mesopotâmia, que significa meio dos rios, meso, meio, Potamia, rios. Se os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios que são conhecidos por esses nomes hoje, então o Jardim do Éden deve ter sido localizado no Oriente Médio. No entanto, mesmo uma inundação modesta em uma área localizada pode alterar o caminho que um rio toma, e uma inundação que ocorreu durante o tempo de Noé foi mais do que apenas uma inundação localizada. Conhecemos os rios modernos hoje, como o Tigre e o Eufrates, porque Noé e seus filhos nomearam alguns rios no primeiro mundo pós-dilúvio, após rios pré-dilúvio familiares. A inundação mudou radicalmente a paisagem da terra. Como resultado, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ser perdido. Pode ser que os atuais rios chamados Eufrates sejam meramente nomeados após aqueles conectados com o Éden. Da mesma forma que Belém, Pensilvânia, é nomeada após a cidade em Judá. Portanto, poderíamos nos referir a este como o primeiro rio Eufrates. Em Deuteronômio 1, Deus faz uma promessa de dar aos israelitas toda a terra que está entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como um símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Há 2 passagens na Bíblia que prevêem a eventual secagem do rio Eufrates. A primeira previsão da secagem do rio Eufrates vem como parte do julgamento dos 7 cálices em Apocalipse. Existe uma grande variedade de perspectivas sobre o livro de Apocalipse, mas mesmo entre os cristãos, há uma ampla variedade de perspectivas, variando daqueles que têm medo e não conseguem entrar no livro, aos fanáticos que não conseguem sair dele. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles indivíduos que o lerem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para outros, e que guardarem as palavras, meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. Por outro lado, aqueles que alterarem o texto trarão sobre si mesmos uma maldição única. Se isso for feito por adição ou por inserções, as pragas descritas no livro serão adicionadas à experiência do culpado. Se for feito por subtração, por deleções, a parte do culpado na vida eterna na Nova Jerusalém será tirada. Deus claramente coloca um alto valor nas informações e revelações contidas aqui, conforme evidenciado pelas bênçãos e maldições. Ele não poderia ter tornado o significado disso mais claro. A Bíblia diz que um dia o rio Eufrates secará para abrir caminho para um rei. O rio Eufrates é discutido em Apocalipse 16,
que é considerado a seção do futuro próximo do livro. Apocalipse 1 a 5 é a era presente. Apocalipse 6 a 16 é o futuro próximo. E Apocalipse 20 a 22 é o futuro distante. O rio Eufrates aparece no futuro próximo. Os julgamentos dos 7 anos de tribulação começam com os 7 selos, continuam com as 7 trombetas e terminam com os 7 cálices. Pelo menos podemos nos consolar com o fato de que as circunstâncias não podem possivelmente se tornar mais terríveis do que o previsto nesses capítulos. Apocalipse fala sobre vários termos, como selos, trombetas, cálices, candelabros, o dragão e estrelas. Os selos, trombetas e cálices são desastres. Os julgamentos dos cálices acontecem no final da tribulação e são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na terra seria exterminada. Marcos 13, versículos 19 a 20. Pois nesses dias haverá uma tribulação, tal como não houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, que Ele escolheu, Ele abreviou os dias. Os 7 cálices ou juízos do cálice são os julgamentos finais do período da tribulação. Eles serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. Os 7 cálices são descritos em Apocalipse 16, versículos 1 a 21, onde são especificamente chamados de 7 cálices da ira de Deus. Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu seu ápice e é encontrada com a ira de Deus contra o pecado. O 7º selo chama os 7 julgamentos do cálice. O rio Eufrates entra no 6º cálice. O primeiro cálice é chagas irritantes que irromperam nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Esta praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo. O 2º cálice é derramado sobre o mar, transformando a água em sangue como a de um morto, e todo ser vivente no mar morreu. Quando o 3º cálice da ira de Deus é derramado, os rios e as fontes de água doce também se transformam em sangue. Durante o 4º cálice, o 4º anjo derrama seu cálice sobre o sol, e o sol foi permitido queimar as pessoas com fogo. O calor intenso as queimou. O 5º dos 7 cálices causou que o reino da besta fosse mergulhado em escuridão extraordinária. A dor e o sofrimento dos ímpios intensificam. O 6º cálice, o 6º anjo derrama seu cálice de julgamento sobre o rio Eufrates. O 6º julgamento do cálice, o penúltimo julgamento da tribulação, é a secagem do rio Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12, na Bíblia Amplificada diz: Então o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água foi secada para que o caminho fosse preparado para os reis do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa inexpugnável contra um ataque dos impérios localizados mais a leste. Naquela época, estendia-se por um total de 1.800 milhas, 2.900 quilômetros, de comprimento e variava em largura de 300 a 1.200 jardas. Grandes exércitos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, poderiam mover-se para o Ocidente com relativa facilidade, uma vez que o rio Eufrates secou e se transformou em uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo desses exércitos do Oriente virem para o Ocidente. Algumas pessoas têm a noção de que é em resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, que está baseado na Europa. No final, eles se envolverão em combate com Deus. Em seguida, os reis da terra se reúnem no lugar que, em hebraico, é chamado de Armagedon. E aqui temos: a secagem do Eufrates está conectada a uma grande guerra. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que a secagem do rio Eufrates é causada por um anjo derramando uma taça ou cálice da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 12. Isso indica que a secagem não é o resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas sim um evento projetado divinamente. O propósito é claro: preparar um caminho para os reis do Oriente, estabelecendo o palco para a batalha profetizada. Essa grande batalha acontece em um lugar chamado Armagedon, Har Megido. Mas o que é a Batalha de Armagedon? Hoje, o termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para aludir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se for vista como provável de resultar em destruição generalizada
ou no aniquilamento da vida humana. De acordo com o livro de Apocalipse, o termo bíblico Armagedon alude ao conflito final decisivo que ocorrerá no futuro entre Deus e as forças do mal. A palavra vem, em última análise, da palavra hebraica Armagedon, que significa Monte Megido, o local previsto da batalha. A palavra Armagedon faz sua única aparição na Bíblia em Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículos 13 a 16, na Bíblia Amplificada diz: E eu vi espíritos imundos semelhantes a sapos saindo da boca do dragão, Satanás, e da boca da besta, ditador anticristo, e da boca do falso profeta, pois são, na verdade, espíritos de demônios realizando sinais miraculosos. E eles vão para os reis de toda a terra habitada, para reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não vejam sua vergonha. E eles, demônios, reuniram os reis e os exércitos do mundo no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, Armagedon. Nesse ponto Jesus retorna, e a batalha travada em Armagedon resultará na destruição de todos os inimigos de Deus. Apocalipse 16, versículos 17 a 20. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 20, ocorre uma batalha final na segunda vinda de Cristo, quando o Cristo conquistador derrota as forças do anticristo. Consideramos isso como uma descrição da batalha de Armagedon, mencionada em Apocalipse 16. Apocalipse 19, versículos 11 a 21, na Bíblia Amplificada diz: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava montado nele é chamado Fiel e Verdadeiro, e em justiça ele julga e faz guerra contra as nações rebeldes. Seus olhos são uma chama de fogo, e em sua cabeça estão muitas coroas reais. Ele tem um nome escrito nele que ninguém conhece ou entende, exceto ele mesmo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é chamado de Palavra de Deus. E os exércitos do céu, vestidos em linho fino, branco e puro, o seguiram em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ele pode golpear as nações. Ele as governará com uma vara de ferro. Ele pisa o lagar do furioso castigo da ira de Deus, o Todo-Poderoso, em julgamento dos rebeldes. Em seu manto e em sua coxa, ele tem um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo solitário em pé no sol, e com uma voz alta ele gritou para todas as aves que voam no meio do céu, dizendo: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para que vocês possam se banquetear com a carne de reis, a carne de comandantes, a carne de homens poderosos e poderosos, a carne de cavalos e daqueles que os montam, e a carne de toda a humanidade, tanto homens livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes, numa conquista completa do mal. Então eu vi a besta e os reis e líderes políticos da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo branco e contra seu exército. E a besta, anticristo, foi capturada, e com ela o falso profeta que, em sua presença, havia realizado sinais incríveis pelos quais ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoravam sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e o resto foi morto com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se banquetearam vorazmente com sua carne. A localização exata de Armagedon é incerta, pois não há montanha chamada Megido. No entanto, dado que a palavra Ar também pode significar colina, o local mais provável é a área de colinas que circunda a planície de Megido, cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém. Megido foi o local de conflitos entre numerosos exércitos ao longo da história, incluindo os dos egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Megido foi o local de batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Duas das maiores catástrofes na história bíblica ocorreram em Armagedon. A primeira foi a morte de Saul e seus filhos, 1 Samuel 31, versículo 8. E a segunda foi a morte do rei Josias, 2 Crônicas 35, versículo 22. Influências demoníacas farão com que os reis da terra reúnam seus exércitos para um assalto total.
O anticristo estará encarregado de liderar esse movimento. Jesus Cristo voltará à terra com os exércitos do céu. Seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças do mal. Lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20. Ele prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisa o lagar da fúria do castigo da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 19. E tudo será feito corretamente. A Batalha de Armagedon é um conflito multifacetado que apresenta uma ampla gama de participantes, como seres sobrenaturais e as forças do bem e do mal. A secagem do rio Eufrates em Apocalipse 16, versículo 12, é vista como um sinal profético importante, preparando o cenário para os eventos que culminam na Batalha de Armagedon. Esta batalha, mencionada em várias passagens do livro de Apocalipse, representa o confronto definitivo entre as forças do bem e do mal. A palavra Armagedon, derivada do hebraico Har Megido, refere-se à localização geográfica onde essa batalha decisiva ocorrerá. O livro de Apocalipse, com suas imagens ricas e simbolismo profundo, oferece visões de eventos futuros que têm sido objeto de fascínio e estudo ao longo dos séculos. O papel do rio Eufrates nesses eventos proféticos destaca a importância geográfica e espiritual desse rio na história bíblica e nas profecias do fim dos tempos. Essa interpretação dos eventos finais, conforme descrita em Apocalipse, serve como um lembrete para os fiéis estarem vigilantes e preparados para o retorno de Cristo. A mensagem central é a vitória final de Deus sobre o mal e a promessa de um novo reino de paz e justiça, onde o bem prevalece sobre o mal e os fiéis são recompensados pela sua fidelidade e resistência diante das adversidades do mundo. Se você gostou do vídeo, clique em compartilhar para essa mensagem chegar a mais pessoas. Também comente aí embaixo o que acha sobre o assunto e deixe seu like para ajudar o vídeo a ser divulgado pelo YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Deus te abençoe e até a próxima.